Então, deixa eu colocar o slide. Tema de hoje, a oração. Assunto importantíssimo, não aparece no telão? Para o pessoal aqui acompanhando. Vamos falar sobre a oração. Você tem o costume de orar? Quem tem o costume de orar que está aqui? Levanta a mão. Olha só, sabe que existem estudos que dizem que somando todas as orações do dia, nós não oramos nem 5 minutos por dia? De 24 horas que tem o dia, nem 5 minutos. Aqueles que oram mais, tá? Os que oram bastante. Porque tem alguns, acho que não dá nem 1 minuto. Mas você costuma orar? Então, olha só. Hoje nós vamos falar o que é oração. Vamos falar sobre a importância da oração. Olha esse texto que aparece aí para você. A oração é a respiração da alma. O cristão que não faz oração, ele está morto. Porque um corpo não pode viver sem respirar. Lembra? Nós falamos desse assunto. E o mesmo paralelo para a oração, se você quer ter uma vida cristã saudável, um relacionamento saudável com Deus, quer ter intimidade com Deus, tem que ter uma vida de oração. Você já viu uma pessoa que você olha e fala assim, puxa, essa pessoa, ela é consagrada, né? Existem muitas pessoas que são assim. Você conversa com ela, você percebe uma consagração. Pode ter certeza que esta pessoa ora bastante. No passado, a sociedade orava mais. Os nossos antigos tinham mais tempo de oração. Hoje, por conta da tecnologia, não é que o tempo nos falta. O tempo é o mesmo. É que a gente usa mal o nosso tempo, então nós oramos pouco, tá? E hoje eu quero que você saia desse estudo com vontade de orar, certo? Eu olho para lá, mas eu quero vocês olharem para mim também aqui, hein? Então vamos lá. O que é a oração? O que é a oração? Vamos ler na Bíblia? Salmo 62. Salmo 62, se você abrir mais ou menos no meio da Bíblia, vai cair lá. Salmo 62, no versículo 8. Aqui no meio do verso, há algo que os teólogos chamam de o significado, o que quer dizer, né? Oração, tá bom? Salmo 62, verso 8. Você que está em casa, já encontrou? Todos encontraram? Salmo 62. Se você abrir mais ou menos aí no meio da Bíblia, cai em Salmos, tá? Capítulo 62, versículo 8. Eu vou pedir para algum dos nossos convidados aqui presentes para fazer a leitura. Quem pode ler? Quem gostaria de? A Selene, muito bem. Tem um microfone aqui, Noeli? Isso. Deixa eu ver se o Ricardo... Tá ligado o microfone? Por favor, pode ler, fazendo favor. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Você observou a frase que aparece no meio do verso? Derramai perante ele o vosso coração. Orar é derramar diante de Deus o nosso coração. O coração como símbolo de todos os nossos sentimentos. Está feliz? Ore, fale para Deus que está feliz. Está triste? Fale para Deus que está triste. Está ansioso? Ore, fale para Deus que você está ansioso. Já uma dica aqui, não sei quantos aqui já viram o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tá? Mas eu falo de direito lá. Eu sou cheio de dar dicas, eu vou dar uma dica nesse estudo de hoje. Comece a utilizar Deus como seu psicólogo. Tá ouvindo bem? Fale com Deus, ajoelhe. Não estou falando para você não ir no psicólogo, viu? É importante ir sim. Todos nós precisamos de ajuda profissional. Esses profissionais estão aí para nos ajudar. Mas olha, derrame o seu coração diante de Deus. Deus está aí, sabe? Estou triste, aconteceu alguma coisa, eu estou com uma crise, sabe? Ajoelha, ora, Senhor, eu estou aqui ansioso, não sei nem o motivo talvez, mas estou ansioso. Por favor, me ajude, acalme o meu coração, me dê tranquilidade. Ou, sabe, o que você estiver passando, o texto bíblico diz, derramai perante ele o vosso coração. Tá joia? Então, oração é isso, é derramar perante Deus todos os nossos sentimentos. Olha
essa definição, que bonita aqui. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Como é bom conversar com um amigo, né? Quando você encontra um amigo e começa a conversar de um assunto que vocês se identificam ali, vai, ó, meia hora, 1 hora, e quem nunca ficou, às vezes, conversando e vai escurecendo, vai dando hora de dormir, mas você quer conversar, sabe? Com Deus, nós temos que conversar com Ele como se fosse o nosso amigo, porque Ele é. A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo e Ele é o nosso maior amigo, porque Ele deu a própria vida por nós. Aí há um texto desse jeito, né? Não há amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, tá bom? Então, abra o coração a Deus como a um amigo, é o que diz para nós essa definição. Agora, como nós devemos orar? Vamos dar uma olhadinha? Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 6. Eu vou pedir, se o Osmar estiver nos ouvindo, Osmar, manda para nós o seu endereço, tá bom? Endereço da sua casa, naquele WhatsApp que chega para você o link, porque nós vamos encaminhar o livro para você, tá bom, Osmar? Então mande o endereço lá para a gente encaminhar o livro que você ganhou. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quem gostaria de fazer essa leitura? Alguém que está presente? Quem? Algum voluntário aí? Vamos ver. Marisa, pode ler. Deixa eu só ver. Todos encontraram em casa? Sim. Se tiver alguém com dificuldade, deixa eu dar uma olhadinha. Ricardo, eu não estou conseguindo tirar o slide. Ah, não, voltou a setinha. Acho que eu estava aprendendo aqui. Pronto. Deixa eu ver. Cláudio, não encontrou ainda? Cláudio, quer uma ajuda? Cláudio, aperta no microfone que aparece aí no seu celular, que eu te ajudo a encontrar. Isso aí. Me fala em que livro você está. Estou em Mateus 6, estou procurando 6. Ah, você já está em Mateus, então está pertinho. Mateus capítulo 6. Verso 6. Todos acharam? Então tá ótimo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha só que verso interessante. A Marisa vai ler para nós. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha que verso. Quem disse isso foi Jesus. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. Olha que interessante. Jesus está dizendo uma coisa importante aqui. Deus é nosso pai. Certo? Você está falando com um pai amoroso, tá? Então pode falar sem medo. Então, fecha a porta do seu quarto, ora a teu pai em secreto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ideal seria nós termos um lugarzinho na nossa casa para a gente orar com frequência, sabia? Um lugarzinho para estudar a Bíblia, para orar, certo? Pode ser no quarto, se a casa tiver um escritório, pode ser no escritório, pode ser na cozinha, onde você escolher, mas é importante ter um hábito de oração, um hábito de leitura da Bíblia e de oração, tá bom? E orar em secreto, você e Deus. Observe que é importante essas orações que nós fazemos em público, não é mesmo? Um pelo outro aqui, tal. Mas isso não substitui a nossa oração individual. Você tem que estar em casa, num lugar silencioso e orar, falar com Deus, certo? Sem pressa, você e Deus. Mais uma dica. Posso dar mais uma dica? Dica de oração para você que está em casa. Olha, ajoelhou, sabe que a gente vive assim muito ansioso, apavorado, tecnologia acelera a nossa mente. Ajoelhou ali do ladinho da sua cama para orar? Espera uns 10, 15 segundos sem falar nada. Silêncio. Você acalmar a sua mente que está acelerada. E aí você começa a falar com Deus. Tá bom? Com calma. Tá joia? Então, quando ora, entra no seu quarto, ora o que Jesus falou para nós. Vamos ver o outro verso? Deixa eu mostrar aqui.
João, capítulo 14. Você que está em Mateus, vai para o lado direito da sua Bíblia e leia, encontre João, capítulo 14. Agora eu vou pedir para alguém que está em casa fazer a leitura, tá? João 14, versos 13 e 14. Olha que promessa. Quem me chamou? Eu. Opa, João, só um minutinho, tá? João 14, versos 13 e 14. Deixa eu ver aqui quem é o eu que chamou. Eu estava... A Márcia? Isso. Ótimo, Márcia. Deixa eu ver se todos encontraram. Achou, Cláudio? João 14, versos 13 e 14. Pode ler para nós, Márcia, fazendo favor. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só que verso. Jesus disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Tá? Então, tem algumas lições aqui importantes. Primeira, nós devemos orar pedindo em nome de quem? De Jesus. Observe que Jesus disse assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, tá bom? Tudo quanto pedirdes em meu nome. Olha só, você já observou que no final da nossa oração nós falamos assim, e esta oração nós fazemos em nome de Jesus, não é? Sempre no final da oração, não é por acaso. Claro que se você orar e de repente até não usar essa expressão, não falar isso, Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele está entendendo. Mas como nós temos essa informação da Bíblia, que Jesus falou que nós devemos pedir em seu nome, então nós temos que utilizar. Por que pedir em nome de Jesus? Porque Ele é o nosso representante, certo? Ele é que se tornou homem, Ele é que morreu por nós, Ele é que nos representa diante de Deus. Então, pedir em nome de Jesus. Já vimos, olha, orar em secreto, pedir em nome de Jesus. Vimos que temos que conversar com Jesus como um amigo, tá? Tem mais coisas. Existe alguma posição ideal para orar? O que você acha? Qual que é a melhor oração? Sentado, ajoelhado, deitado, andando? Abra sua Bíblia em Lucas. Ó, você está em João, só ir para o lado esquerdo. Capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versos 39 até o 41. Todos encontraram? Lucas capítulo 22, versículo 39. Eu gostaria que alguém de casa pudesse ler para nós também. Você que está aí pela internet. Posso ler? Pode, irmã Jô. Isso. Senhora Todos acharam, Josélina. então? Ó, Lucas capítulo 22. Deixa eu ver se todos encontraram. Ana Tá bom. Heloísa, achou, Ana Heloísa? Se você conseguir soltar o microfone, eu te ajudo. Aperta o microfone do seu celular, Ana Heloísa. Aí. Em que livro você está? Aqui no Romanos. Romanos? Então você vai folhear para a sua mão esquerda. Tá. Vai me falando que livro que está passando. Tá. Salmos. Qual o livro que você está? No Crônicas. Não, passou muito, passou muito. Pulou a Bíblia inteira. Isso, ó, você acabou de abrir. Me fala onde você abriu agora. Eu vou te ajudar. Crônica. Crônicas? Não, passa para a sua mão direita. Vai lá, passa bastante para o lado direito. Isso, bastante. Muitas folhas. Pega um monte de folhas juntas e vira. Pode virar. Agora onde você abriu? Me fala onde está agora. Qual? Salmos. Ó, tá chegando.
Mais para o lado direito. Pode passar bastante. Vai me falando quais os livros que você está passando. Jeremias. Bastante. Pega bastante folha junto assim e vira. Isso. Agora você está em qual livro? Ezequiel. Ah, pode passar bastante. Bem, não. Pega um monte de folha e vira. Achei Lucas. Qual que Oh, que beleza aí. Capítulo 22. Tá. Muito bem, Ana Heloísa. Parabéns. Capítulo 22. No versinho 39. A dona José Dinan vai ler para nós. 39 até o 41. Ok. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Muito bem, muito obrigado. Observe no verso 31 que fala de um costume de Jesus. E saindo, verso 39, perdão, falei 31. Foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de vez em quando se afastar e orar, tá? A Bíblia fala de alguns costumes de Jesus. Eu marquei 3 até hoje. E esse é um deles. Eu não vou falar os outros 2, não. Nos estudos adequados eu vou falar. Os costumes de Jesus. Então, primeiro, quer ter o mesmo costume de Jesus? Oração, tá bom? Oração. Só que no verso 41, fala como ele estava orando. Olha aí. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Olha na época como eles marcavam a distância. Um tiro de pedra. E de joelhos orava. Não é curioso? Não é à toa que Jesus orava de joelhos. Esta é a posição preferida dos grandes personagens da Bíblia, sabe? É estar diante de Deus e se ajoelhar. Mas por quê? Era o costume das pessoas se prostrarem diante de um rei. Então, se estavam falando com o rei do universo, vamos nos ajoelhar. Quando você se ajoelha, você está reconhecendo que você é menor e que Deus é maior, certo? Você está ali apresentando uma atitude de humildade. Mas, Eliselto, quer dizer que eu não posso orar sentado? Pode, é claro que pode. Agora, quer orar como oravam os personagens bíblicos? Se você tem essa possibilidade, ore de joelhos, tá bom? Em casa, ore de joelhos. Mas eu posso orar em pé? Pode. Sabe que eu já estive na fila do banco e falando com Deus? Alguém já fez isso? Você está lá na fila do banco em pé e está falando com Deus. É oração. E até de olho aberto, tá bom? A propósito, eu falei do olho, por que nós fechamos o olho? Alguém tem ideia? Isso, a Lúria falou aqui para nós, é somente para você não se distrair, tá? Para sua concentração estar totalmente no que você está fazendo, que é a oração. Então, por isso, fecha os olhos, ajoelha e fala com Deus. Ah, está num lugar que não dá para sentar, para ajoelhar. Pode fazer sentado, pode fazer em pé. E dirigindo o carro, pode fazer oração dirigindo o carro? Pode, eu já fiz, só que não pode fechar o olho, por favor, hein? Não fecha o olho. Hã? No serviço, olha, o Vitor está dizendo aqui que no serviço ele vai estar trabalhando, e é isso mesmo, está falando com Deus. Mas esses momentos que nós temos assim, falando com Deus dirigindo, falando com Deus na fila, não substitui a oração de joelhos, tá bom? Então tem que chegar em casa, fechar o quarto e orar. Ah, eu tenho problemas no joelho. Não tem problema, pode fazer sentado, tá joia? Mas se puder, ajoelhe. Tem mais um texto aqui de Daniel, acho que eu não... Oi, irmã Jô. Eliselto, olha, eu, às vezes, estou indo, né, de caminho à igreja ou outro local, e às vezes eu estou cansada do dia, e eu saio de casa e vou andando e falando com Deus. Meu Deus, me segura em teus braços, me leva, estou cansada, estou olhando para a distância. E aí eu vou conversando com Deus, daí a pouco chego num local sem cansaço. Graças a Deus. Excelente estratégia, É uma irmã. dica. Excelente.
É uma vai dica. fazer caminhada, né? Olha, vai fazer caminhada. Se está fazendo a caminhada sozinho, vai orando, vai falando com Deus, fala dos seus projetos, Isso. sabe? Vai falando com Deus, tá? Não vou ler o versinho de Daniel agora, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas esse personagem chamado Daniel também orava ajoelhado. E vários outros textos nós temos da Bíblia, tá bom? Então, se puder, ore ajoelhado. Agora eu quero ver o que vocês vão me falar. Olha o que está aí no telão. Por que eu devo orar se Deus sabe todas as coisas? Deus sabe todas as coisas, Vitor? Sabe. Cadê o Alex? Alexandro? Deus sabe todas as coisas, Alex? Sabe? Então, olha a pergunta aí no telão. Agora eu quero que vocês participem, tá bom? Se Deus sabe todas as coisas, por que então que eu tenho que falar para Ele? Por que eu tenho que orar? Alguém tem alguma resposta? Então vamos lá. O Vitor vai falar alguma coisa. Cadê o microfone? Agora com o microfone não sai, né? Sai sim. Porque ele quer ouvir a gente, né? Porque vem de dentro de nós. Né? Ouviram aí em casa ou não? O Vitor deixou o microfone meio longe. Põe o microfone mais pertinho aí, Vitor. É que Deus quer ouvir a gente, né? Porque vem de dentro de nós, né? Aí, ó, legal. Muito bem. Mais alguém tem alguma Ô, ideia? Lisiel, Sim. Pode falar, Alex. assim, eu penso assim, ele sabe todas as coisas, mas assim, ele quer ouvir da gente. Ele sabe o que a gente tá pensando, mas ele quer que a gente, tipo assim, fale para ele a necessidade ou a angústia que a gente tem, alguma coisa que a gente tá passando. Exatamente. Gente, oração é relacionamento, tá? Lembra que eu falei aqui para o casal que esteve aqui agora? Quer manter um casamento duradouro, com as pessoas bem conectadas entre si, tem que ter conversa. Estou falando alguma coisa errada? Quem é casado há mais tempo aí, tem que ter conversa. Se não tiver conversa, vai desconectando, né? Então tem que estar conectado por meio de conversa. A oração é a forma como nós nos mantemos conectados com Deus. Quando você ora, Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Mas você muda, tá? A sua mente abre, seu coração abre, e você passa a enxergar diferente as coisas, pensar de forma diferente. Eu já tive resposta de oração quando eu estava orando. Resposta na mente. Deus, poxa, é verdade. Eu falei, obrigado, Senhor. Olha só, cada história, né? Então, oração, eu devo orar. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer se relacionar comigo. Ele quer ouvir. O que você quer, meu filho? O que você está esperando, pensando? E mais, tem outra coisa. Existem bênçãos gerais e bênçãos específicas. Sabe o que são bênçãos gerais? Essa noite choveu, né? Choveu só na casa de quem orou? Choveu para todo mundo, não é? O sol nasceu para todo mundo. O oxigênio, isso é bênção de Deus, viu? Sabe que se o sol se aproximar um pouquinho da terra, a camada de ozônio der algum problema, dá zebra. E Deus está protegendo tudo isso. Todos os dias, é bênção de Deus. Bênçãos gerais, que são para todos. Agora, bênçãos específicas para a nossa vida, Jesus disse, ó, nós temos que pedir, conversar. Pedir, dar-se-vos-á. Tudo quanto pedirdes em meu nome, lembra? E isso eu farei, tá bom? Então eu tenho que orar. Não fique com essa, Deus sabe. Não. Fale com Deus, tá joia? É importante. Condições para que a oração seja atendida. Olha esses textos. Condições para que a oração seja atendida. Provérbios. Nós estamos com a Bíblia aberta em Lucas, você vai virar para a esquerda. Lembra que sempre eu falo que se você abrir na Bíblia, a Bíblia no meio vai sair em Salmos? Provérbios é logo depois de Salmos, tá? Provérbios capítulo 28, verso 9. Eu disse que eu quero que você saia daqui hoje com vontade de orar, tá bom? Chegar em casa querendo falar com Deus. Então, Provérbios 28, no versículo 9. Condições para que a oração seja atendida. Quem não quer que a sua oração seja atendida, não é? Todos nós queremos. Mas observe o que diz esses textos.
Alguém que está aqui poderia ler para nós? Provérbios 28, verso 9. Quem está com a Bíblia aberta aí poderia ler? Pode. Lúria, só preciso que você pegue o microfone, para o pessoal de casa te ouvir. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Gente, que texto forte, hein? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus não vai ouvir. Aquela pessoa que sabe o que é o certo a fazer e não faz, o que está dizendo aqui? A sua oração não será atendida. Então é um assunto grave, sério. Eu acho esse verso muito forte, né? Mas é bíblico e é real, tá bom? Deus, não, eu não posso viver minha vida do jeito que eu quero, fazer tudo errado e depois pedir para Deus me abençoar, certo? Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem mais um texto, está em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus é lá perto do Apocalipse. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá no Apocalipse e depois folhear um pouquinho para a esquerda. Hebreus capítulo 11. Eliselto. Oi. Está me ouvindo? Estou, Sandra. Ô, Eliselto, porque eu me sinto... Eu não sei, eu vou fazer essa pergunta para você, de repente Deus te ilumina aí para me responder. Tá bom. Muitas das vezes eu vou orar e não consigo, porque eu fico assim, me sentindo mesquinha, com tanto problemas acontecendo, guerra, fome, tanta coisa ruim, e eu falo para Deus, Deus, me perdoa pela minha lamentação. E eu acabo que não orando, sabe? Eu acabo que me sentindo culpada, me sentindo mal em pedir uma coisa tão assim banal às vezes para Deus. Eu falo, Deus, o Senhor anda tão ocupado, com tanta coisa ruim acontecendo, e eu aqui com lamentação de coisas pequenas. Entendi, Sandra. Sandra, olha, essa sua participação foi importante. E tem muita coisa nessa sua pergunta. Primeiro eu quero dizer o seguinte, o que nós estamos passando não é pequeno para Deus, tá? O que eu e você estamos passando, para Deus é importante. Às vezes você pensa que é pequeno, o Senhor vai se preocupar com isso. Eu tenho filhas pequenas, e os problemas que elas têm, parece que é tão pequenininho, mas para elas está incomodando elas, não é? Então eu tenho que dar ouvidos para aquilo que ela está passando. Então, o que você está passando, não deixe de falar com Deus só porque você está pensando que é pequeno. Nunca faça isso. Segunda coisa que eu vou dizer, você disse que às vezes não tem vontade de orar. Sabe que orar é contra a nossa natureza? A nossa natureza, normalmente ela vai falar assim, não ora não. Não ora não. Você está cansado. Olha o celular. Ou vai dormir. A nossa natureza é contra, tá? Mas aí quando você começa a orar, aí você se conecta com Deus. E quanto mais você orar, mais vontade vai te dar de orar mais. Certo? Então por isso que quanto mais você se afastar da oração, menos você vai querer orar. Mas quando você mesmo sem ter vontade, observe isso, mesmo sem ter vontade, você vai ajoelhar e falar, Senhor, olha, eu estou aqui chateado. O Senhor não estava nem com vontade de orar. Você vai ver. As palavras vão começar a surgir na sua mente e você vai falar com Deus. E quando você se levantar, você vai se sentir aliviado. Tá? Eu precisava ouvir isso. Amém. Bom, amém. Porque eu sou conectada com Deus assim 24 horas. Às vezes eu falo uma palavra errada, falo, Senhor, passa bálsamo na minha boca, me perdoa. Um pensamento errado. Eu sou conectada assim, 24 horas com Deus, mas eu sinto que eu falho às vezes no orar. Exatamente. Ore mais. Comece a separar aquele lugarzinho, o tempo para orar você e Deus, tá bom? Isso faz muito bem. É a respiração da alma. Hebreus 11, verso 6. Alguém gostaria de ler? Alguém que está em casa? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Posso ler, Eliselto?
Pode, o Alex. Deixa eu ver, eu vi que mais alguém me chamou. Foi a Janaína? Quem foi? Não. Não. Heloísa. Ah, foi a Ana Heloísa. Então, Ana Heloísa, você vai ser a próxima, tá? Não, mas Deixa pode eu deixar falar. ela ler se ela quiser. Pode deixar a Ana, Alex? Pode deixar a Ana, depois eu leio. Então tá bom, Ana, ó, é o capítulo 11, versículo 6. Tá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Muito bem, muito obrigado, Ana. Linda sua leitura. Olha o que diz esse texto. De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, eu vou orar, eu tenho que ter o quê? Fé. Tá? O texto diz mais aqui, ó. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, você vai se ajoelhar para orar, na sua mente, Deus tem que estar ali do lado. Ele está pertinho. Isso é fé, entendeu? Você está acreditando que ele está te ouvindo. Então, fechou o olho para orar, o Senhor está ali do lado. Ele está te ouvindo. Tá bom? É isso daí. Então, tenha fé que ele está te ouvindo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, nós vimos obediência, né? Temos que obedecer a Deus como uma condição para a oração ser atendida. E também fé, ter fé. Aqui, a minha Bíblia está em cima de uns botões aqui. Pronto. Agora, o que eu não posso fazer na oração? Olha que pergunta interessante. Mateus, vamos lá para Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, para o lado esquerdo. Estávamos em Hebreus, vá abrindo a sua Bíblia para o lado esquerdo. Mateus capítulo 6, versículo 7. O que eu não posso fazer na oração. O Alex lê para nós, Alex. Deixa todos encontrarem. Mateus capítulo 6, versículo 7. Encontrou, Cláudio? Opa, ótimo. Então vamos lá. Pode ler para nós, Alex. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha só o que diz esse texto. E orando, não useis de vãs repetições. Não adianta ficar repetindo a mesma coisa, tá? Então, a pergunta é o que eu não posso fazer na oração? É repetição, sabe? Repetição dentro da mesma oração, ficar repetindo a mesma frase, a mesma coisa, como que a quantidade de repetição vai fazer Deus atender. Não, não é. O que faz uma oração ser importante é a sinceridade do coração, estar com fé, né? Como nós vimos agora. Então não adianta eu ficar repetindo. Repetir muito é a chamada reza. Tá? Não vou dar nenhum exemplo, mas você já deve estar entendendo o que eu estou falando. Fala 100 vezes, 30 vezes a frase e tal, assim, assado. Agora você vai para casa e vai rezar Pai Nosso 50 vezes. Uma penitência, né? Você vai ter que fazer. Não, não é assim, gente. Oração é abrir o coração a Deus, como um amigo. É falar o que tem no seu coração. Imagine só, o Antônio está aqui, ele é meu amigo. E eu vou falar com ele. Todo dia eu falo a mesma coisa. A mesma coisa. E fala a mesma coisa, não só todo dia, como 50 vezes no dia, né? Repetindo, vãs repetições, tá bom? Isso não quer dizer que você está com um parente doente, um filho, um pai, e você está preocupado e você fica o dia inteiro orando, falando de Deus, para Deus daquele caso. Isso não é vã repetição, tá bom? Vã repetição é você ficar falando, repetindo, por exemplo, a oração do Pai Nosso, repetindo a mesma coisa. Não precisa, mas conversar com Deus é outra coisa. Uma vez minha filha mais velha teve uma dor de cabeça que durou, nós somos
uma dor de cabeça que estava durando já alguns dias. Nós fomos no médico e ele fez alguns testes, disse que era garganta e tal, e não melhorava essa dor de cabeça dela. Nós fomos numa médica em São José do Rio Preto e na hora eu fui trabalhar no escritório e a Daniela ficou com ela no médico, nós dois lá em Rio Preto. E a Daniela me ligou, Eliselton, é meningite. Gente, é difícil. Então eu já saí correndo, peguei as duas, a médica mandou ir para o HB fazer um teste para saber se era a viral ou bacteriana. A bacteriana é a mais severa, tá? Perigosíssima, né? Leva a óbito muitos casos. Então, enquanto eu fiquei aguardando ali o resultado, eu não pude entrar, só podia um entrar, minha esposa entrou. Foram umas 3 ou 4 horas aguardando, que foram 3 ou 4 horas de oração constante, sabe? O mundo parou ali, não tinha nada mais importante na minha vida. E aí eu abri o coração mesmo com Deus, falando todas aquelas horas. Isso não é vã repetição. Isso é o que a Bíblia chama de oração. Abrir o coração para Deus. Tá bom? Se tem alguma coisa que está te incomodando, ore. Ore mesmo. Só não fique com vã repetição. Isso não. Bom? Joia? Entenderam? Certinho? Vamos seguir. Quantas vezes por dia eu devo orar? Quantas vezes? Alguém fala algum número aí? Alguém que está online aí, em casa. Quantas vezes por dia eu devo orar? Sempre. 3 vezes? Oi? 3 vezes? Olha, os dois estão certos. Tá? Há um texto aqui que diz que orar sem cessar. Tá? E outros textos que mostram os grandes homens da Bíblia como eles oravam. Salmo, vamos lá em Salmo. Salmo, né? No meio da Bíblia, capítulo 55. Salmo 55, verso 17. Versículo 17. Todos acharam? Alguém está precisando de ajuda? Então vamos lá. Quem poderia fazer a leitura para nós? Salmo 55, 17. Ana Paula? Cadê o microfone? A Ana Paula vai ler para nós. De tarde e de manhã e ao meio-dia orai, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha só, muito obrigado. De tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei, ou farei as minhas queixas, né? E ele ouvirá a minha voz. Quantas vezes o salmista orava? 3 vezes. Então você pode incorporar isso daqui na sua vida. Pela manhã tem um momento de oração. Pela manhã. A gente, todos têm a sua correria do dia, né? Vai trabalhar, tem um intervalo do almoço. Aproveita aquele momento para oração. Não só a oração da comida, tá? A gente ora pela comida. Vocês oram pela refeição? Tem que orar. É bênção de Deus a alimentação. Mas não só a oração da alimentação. Uma oração separada. Como Jesus disse, vai no quarto, vai em algum lugar separado, quietinho, ora. Então, orar de manhã, orar ao meio-dia e orar de noite. Certo? Ter momentos, olha só que legal. Orou em 3 momentos específicos. Daniel também fazia o mesmo, quer ver? Vamos para o lado direito aqui da sua Bíblia, assim. Está em Salmos, vai passando para o lado direito, que vai chegar em Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu vou pedir para a Ana ler de novo para nós, tá? Pode ir tranquilo. Estávamos em Salmos, vai para o lado direito. Daniel capítulo 6, versículo 10. Só um minutinho, deixa eu ver se todos encontraram. Todos acharam aí em casa? Sandra já localizou. Olha, a Ana Luísa já está fazendo um joia. A Ana está... Janaína encontrou?
Sim, muito bem. Então vamos lá. A Ana vai ler para nós. Daniel capítulo 6, verso 10. Pode ler, fazendo favor. Então, 6, versículo 10, né? Isso. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orar havia o seu quarto, janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Olha que legal. Muito obrigado. Aqui diz que Daniel tinha um costume, olha, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Vê que legal? Então, costume dos grandes homens. Daniel, ele era o primeiro-ministro aqui do maior império do mundo. Às vezes nós pensamos que o cristão não ocupa grandes posições, né? Daniel, um homem fiel a Deus, e era um dos homens mais importantes do planeta. E ele tirava 3 momentos do dia para orar, tá bom? Então, quando você tiver coisas importantes para realizar, ore sempre, tá? Vamos lá, seguindo, estamos quase chegando no fim. Existem 3 possíveis respostas de Deus, tá? 3 possíveis respostas de Deus, olha aí. Deus pode dizer um sim ou um não. Eliseu. Oi, alguém me chamou? Osmar. Oi, Osmar. Tudo bem? Tudo. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, você sabe que você ganhou um livro, né? Eu sim, eu estou acompanhando. Ah, então tá bom, que eu não vi sua resposta naquela vez, naquele momento. Mas pode perguntar. Eu gostaria que você explicasse para a gente aí, acredito que talvez muitos não observou, mas assim, qual é a diferença de oração para intercessão? Muito bem, muito boa pergunta. A intercessão, normalmente você está representando alguém, tá? Você está intercedendo por alguém. Eu estou orando pela Noeli, né? Eu estou intercedendo por ela. Eu entendo assim, tá bom? Então eu posso sim interceder. Jesus intercede por nós diante do Pai. Mas nós também podemos interceder pelas pessoas pedindo para Deus. Pô, Senhor, eu, por exemplo, eu oro por todos vocês, sabiam? Eu coloco o nome de vocês e oro. Senhor, abençoe. Oro o Vitor, a Ana, a Marisa. Oro por vocês, o Alexandro. Eu oro. Então eu estou intercedendo por vocês. Tá bom? Era isso, Osmar? Mais ou menos? Cadê o Osmar? Tá me ouvindo aí, Osmar? Sim. Ok. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Oi. Não, só isso mesmo. Ah, então tá ótimo. Valeu, Osmar. Muito obrigado. Olha só. Então vamos para as 3 possíveis respostas de Deus. Valeu. Sim. Valeu. Muitas vezes Deus diz sim. Lembra que eu falei que eu já tive oração? Que eu estava orando e veio uma resposta na minha mente? Então Deus disse sim. Aquela vez que você perde a chave, já perdeu a chave de casa? Perdeu a chave do carro? E aí você procura e não acha. Então você pega e fala, opa, deixa eu pedir para Deus. Aí você ora e acha. Deus disse sim, uma resposta imediata, tá bom? Mas às vezes ele pode dizer não. Mas Eliselton, Deus diz não? Diz. Ele diz não também. Você pode orar às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ele vai falar não. Exatamente. Deus sabe o que é o melhor. Por isso que nós temos muitas vezes o costume de dizer assim na oração, Senhor, mas que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua vontade. Lembra? O próprio Jesus na oração disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus deve prevalecer. Às vezes eu estou pedindo algo que eu acho que é bom para mim, mas não é, e Deus sabe. Tem um personagem bíblico, o apóstolo Paulo, que ele diz que ele orou, e era um homem de fé. Orou para Deus tirar um espinho da carne dele, e Deus disse não.
A minha graça te basta. Você vai viver assim. O espinho na carne, muitas pessoas pensam que é uma enfermidade que ele tinha, tá? Ele não explica. Então a gente deduz que deveria ser uma enfermidade. E Deus disse, não, você vai viver assim. A minha graça te basta. E ele entendeu que era para viver daquele jeito e que depois ele escreveu que ele percebeu que ele crescia nas dificuldades. Então as dificuldades fazem a gente ficar mais forte, né? Tá bom? Então às vezes Deus vai dizer um não, tá? Selene, eu vou pedir para você falar com o microfone. Às vezes a gente está insistindo, né? É uma coisa que Deus não quer, mas a gente continua orando, 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 e não entende que é um não de Deus. Ele pode permitir que a gente passe por aquele não para a gente entender. Exatamente, exatamente. Tem razão. Mas isso não impede que você continue orando. Se em algum momento você identificar que não é a vontade de Deus, você para com aquela oração. Mas está no seu coração ali aquele desejo, ó, alguma coisa assim, continue orando. Mas esteja pronto para ouvir um não também. Ricardo, o telão deu um probleminha. Agora existe uma resposta que é a seguinte, espere um pouco. Olhe lá. Às vezes Deus não responde na hora, porque não é o momento, mas lá na frente ele vai conceder aquilo. Eu tenho muitos casos, na minha família foi assim. Minha mãe e meu pai estudaram a Bíblia juntos, e minha mãe se converteu, foi batizada, foi transformada. E o meu pai, não, ele demorou um certo tempo, né? E nós tivemos que orar por ele até que ele entendeu. E eu já conheci casos de mulheres que oraram por 20 anos pelo marido. Então Deus estava dizendo, espere um pouco, não chegou a hora certa. E na hora certa, aconteceu, né? O milagre aconteceu, o homem se converteu. Então, oração, tá? Orar sem cessar é o importante. Pode dizer, Alex. Oi. Inclusive tem uma música que eu me espelho, cara, que fala muito sobre isso aí de oração. Que às vezes você vê um irmão da igreja receber aquela bênção que você tanto pediu, só que ele recebeu e você não. É porque, na minha visão, é porque você ainda, no olhar de Deus, você não está preparado para aquilo ainda. E você tem que esperar um pouco, igual a gente tá ouvindo no estudo aqui. Correto. Qual é a música que você falou? Será que eu conheço a música? É do Tom Carfe, Minha Vez. Ah. Eu ouço muito ela, eu gosto muito de louvar. Eu louvava na igreja. Canta um pedacinho, então. Vamos ver se eu conheço. Canta um pedacinho aí. Posso cantar? Canta, vai. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Eu não vou lembrar a letra agora. Não, tá ótimo, já entendi, mas eu acho que eu não conheço, não. Muito bem, você é corajoso, você cantou. Parabéns, você é um cara corajoso. Fala, irmã Jô. Eu orei pelo meu marido para que viesse para Jesus 21 anos. Olha aí, depois dos 21 anos, ele decidiu. Amém. Olha que bênção. É isso aí, tá vendo? Enquanto nós estamos orando, nós estamos crescendo em relacionamento com Deus. E na hora certa o Senhor responde, né? Isso é muito bom. Vamos lá, vamos partir para o fim. Qual era o costume de Jesus? Vamos ver Mateus capítulo 14. Bom, eu já li esse texto, gente, para vocês, que mostrou que Jesus tinha um costume de orar, tá bom? Então, como o tempo está um pouquinho avançado, eu vou pular. Nós vamos ler aqui, tem duas histórias de resposta de oração. Nós vamos ler uma só, e a outra você lê em casa, tá? Nós vamos ler Atos, capítulo 12. Atos está no Novo Testamento, e esse vai ser o nosso último texto. Atos está lá no Novo Testamento, no capítulo 12. Essa história é linda. Atos, capítulo 12. Nós vamos terminar com ela. A resposta é a história da resposta de Deus à oração. Atos, Noemi, deixa eu te ajudar. Você está onde? Achou? Atos, capítulo 12. Alguém está precisando de ajuda? Alguém em casa precisando de mim? Deixa eu ver vocês. Ana Heloísa, você achou? Não, eu tô impressionado com você, Ana.
Muito bem. A Janaína não leu nenhum hoje, hein, né, Janaína? Você pode ler esse? Sim. A Bíblia da Janaína sempre tem uma versão bem atual, né? Deixa eu só aguardar todos encontrarem. Giana, não lembro se eu te cumprimentei. Estou te vendo agora aqui. Tudo bem? Vamos lá, todos acharam? Então, a Janaína vai ler para nós o capítulo 12. Você vai ler até o verso 5. 12, do 1 ao 5. Pode ler, fazendo favor. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Olha o finalzinho do verso 5. E a igreja... E havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Deixa eu contar para você o que estava acontecendo. Se você prestou atenção na leitura, o rei Herodes era um rei muito mau, e estava perseguindo os cristãos. E ele já havia prendido Tiago, o irmão de João, um dos discípulos de Jesus, e matado à espada. Tá? Passado ao fio da espada. Olha só. Como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Sabe, tem coisas que nós não temos resposta. Um homem tão fiel como João e foi morto. Só que a sua morte não foi em vão, tá? A igreja cresceu muito nesse período. Mas acontece que Herodes também mandou prender Pedro. E Pedro era um dos homens mais importantes do cristianismo naqueles dias. E se mandasse matar Pedro, né? Como é que a igreja ficar? Então a igreja estava orando. O texto no verso 5 diz que as pessoas se reuniram e estavam em oração por ele. Agora veja só, o que um grupo de irmãos pobres podem fazer contra um rei que manda prender um discípulo? Não dá para fazer nada, imagine só. Um juiz da cidade manda prender a um de nós e coloca lá. Não sei se você observou quantos soldados estavam guardando Pedro. Dá o total de 16. Eram 4 soldados em 4 turnos. Então, todo momento, tinha pelo menos 4 soldados ali cuidando de Pedro. Imagine um homem que não... Um cristão, né? Por que tanta segurança? Mas era isso. E Herodes, então, tramou também que iria matar o próprio Pedro. Olha o que aconteceu. E a igreja estava em oração. Janaína, agora você vai ler para nós dos versos 6... deixa eu ver até onde. Até o 8. Depois nós terminamos. Janaína, você está com o microfone, tá bom? Libera aí o seu microfone. Pronto. Isso. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Olha só que texto. Pedro estava dormindo na prisão. Você dormiria? Né? E a ideia de Herodes era que ele fosse apresentado ao povo no dia seguinte, e muito provavelmente já morto também, tá? Mas a igreja estava em oração. E o que aconteceu, diz o texto? Naquela noite, ele estava na cela e tinha 2 soldados com ele. Provavelmente eles estavam acorrentados com ele, junto com ele ali naquele momento. Esses 2 soldados, para que não pudesse escapar de forma alguma. E o que aconteceu? Diz o texto. Um anjo, olha o verso 7. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e iluminou a prisão. Gente, resposta da oração. Se for a vontade de Deus, ele pode enviar um anjo para nos libertar.
E então um anjo apareceu ali, iluminou a prisão, tocou Pedro do lado assim e o despertou. Sabe o que eu acho lindo aqui? Tem um monte de detalhes, tá? Mas eu vou pular alguns e eu vou falar esse. Tinha 2 soldados ali com Pedro, tinha soldado também do lado de fora, e quem percebeu esse movimento foi só Pedro. Os outros continuaram dormindo ali na cela. O anjo tocou em Pedro, ele acordou, ele estava acorrentado com 2 cadeias, diz o texto, correntes, e elas caíram. Abriu, sem ninguém girar a chave. As correntes abriram, e o anjo falou para ele, ó, coloca a sua sandália, né? Pega aí a sua capa, se ajeita, não deixa nada para trás e me segue. Mas segue para onde? Os portões estavam trancados. Vamos continuar, Janaína? Versos 9, agora sim até o 12. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Olha que interessante. Se você quiser, depois leia o restante da história, que nós vamos parar aqui. Ele acordou, pegou a sua capa, a sua sandália, e o anjo falou, agora você me segue. E eles foram andando, passando pelas guardas, até que chegou, pelos guardas, até que chegou no lugar que tinha um portão de ferro. A minha versão fala assim, e o portão se abriu automaticamente. A sua deve estar assim também. A da Janaína fala que o portão abriu sozinho. Eu brinco que esse aqui foi o primeiro portão automático da história, viu, Luiz Cláudio? O primeiro portão automático abriu sozinho. E quando Pedro percebeu, ele estava lá fora. Ele mesmo achou que era um sonho, uma visão, mas ele percebeu que era real. E o anjo então desapareceu e ele estava liberto. E ele então foi lá para casa onde as pessoas estavam orando por ele. Meu irmão, meu amigo que está em casa, como Deus é bom. Você vê o poder da oração? No convite que eu te mandei hoje de tarde, eu falei, olha, a oração tem poder. E a oração tem poder mesmo. E esse é um instrumento que está à nossa disposição. E por que a gente ora tão pouco? Não é? O que você está precisando para a sua vida? E você, o que você está precisando aí na sua vida? Ore mais, tá bom? Um apelo para você nessa noite. Estamos terminando já o nosso estudo. Eu quero convidar você para ser mais íntimo de Deus. Orar mais. E o desafio é o seguinte, nós vamos orar agora e terminar. E quando chegar na sua casa, você vai ajoelhar. Bom, você que está aqui, né? Vocês já estão em casa. Vocês vão ajoelhar. Usar aquela técnica de ficar 10 segundinhos em silêncio. E depois vão falar tudo com Deus. Tá bom? Tudo que você está sentindo. Talvez é um problema de relacionamento, preocupado com o filho, preocupado com o trabalho, o que for. Fale com Deus. Fale com Deus como um amigo. Você vai fazer isso essa noite? Se for fazer, faz um joia assim, você que está em casa. Você vai aceitar ter uma vida de mais oração? Amém. Ó, a Janaína fez os 2 joia. Que beleza, que bom. Você que está aqui, feito o acordo, faz o joia também aí, ó. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês. Gostaram do estudo? Você que está em casa, gostou do estudo? Que bom, que Deus seja louvado, tá? Alguma pergunta? Eliselto? Sim, Luiz, à sua disposição. Tudo o que falou da oração, parece que a oração é só um lamento, um pedido, né? A gente só vai a Deus pela oração para pedir alguma coisa, mas a oração também pode ser um agradecimento, pode ser uma outra forma, né? Não só de pedir, né? Muito bem lembrado, eu acho que eu pulei essa parte, hein, Luiz Cláudio? Exatamente. Agradecer, louvar e agradecer. Isso tem que fazer parte da nossa oração também. Nós temos muito mais bênçãos do que nós imaginamos. Existem bênçãos que a gente nem percebe,
que nós recebemos no dia. Então, olha, agradeça a Deus. Muito obrigado, Luiz Cláudio, pela participação. A oração também é agradecimento, né? Algo mais? Vocês não vão Então, pega tirar o microfone. a gravação, Deixa não, o Vitor pegar o microfone. Enquanto isso, o Cláudio falou alguma coisa, Cláudio? vocês não vão tirar a gravação agora que tá dos estudos passados, não, né? Essa gravação, ela vai ficar no YouTube e nós vamos mandar o link para vocês. É isso que o senhor está perguntando? É isso que eu quero saber, porque eu perdi, até hoje eu tinha perdido. Ah, tá joia. Eu quero ver tudo para trás. Ah, não, vai uma gravação para o senhor certinho. O Ricardo vai mandar, pode deixar, tá bom? Obrigado. O Vitor pediu a palavra aqui, que está presencialmente com a gente. Boa noite. Igual hoje. Hoje eu tive uma benção. Eu ganhei o livro, tudo. Então eu tenho só a agradecer a Deus. Todo dia de manhã eu levanto, Deus, obrigado, porque hoje eu estou acordado com mais um dia de serviço. E daí, lutar, né? A vida. Amém. Olha só que legal. Gostei. O Vitor agradeceu que teve a bênção que ganhou o livro. Ó. E também ele deu testemunho que todas as manhãs agradece a Deus pela vida. E é isso mesmo, né? A gente acordar. Isso é bênção. Vamos orar então? O pessoal que está aqui presente, eu vou pedir para a gente ficar em pé. Você que está em casa, fique como você está aí. E nós vamos orar agora e falar com o Senhor. Já pensou falar com o Rei do Universo? É um privilégio muito grande, né? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de fazer mais um estudo, Senhor. E o nosso desejo, bom Pai, do fundo do nosso coração, é que o Senhor nos ensine cada vez mais. Porque nós queremos te amar, Senhor. Queremos te respeitar, queremos te louvar. Por favor, bom Deus, abençoe esse grupo tão importante de pessoas que estão fazendo esse estudo. Esses que estão aqui de forma presencial, também os que estão nas suas casas, que eles sintam a bênção do Senhor. Por favor, bom Deus, nós queremos ser amigos do Senhor. Venha ouvir, Senhor, a nossa voz e sempre nos atender conforme a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.